Bom dia, terceiro ano, bom dia, boa tarde, boa noite. Por que o professor está falando bom dia, boa tarde, boa noite? Porque eu não sei a hora que vocês vão assistir a aula, né? Tem gente que vê pela manhã, outros pela tarde, outros pela noite. O povo dorminhoco aí, né? Fica dormindo, só depois do almoço que vai ver a aula. Então eu já dou um cumprimento geral, né? Estamos começando hoje nossa aula 6 sobre substantivo, né, do livro 2. Peguem aí para vocês acompanharem nos detalhes. É uma matéria, um conteúdo simples, porém que tem alguns detalhes e que vocês devem acompanhar para senão não se confundir, né, lá à frente, não se confundir mais tarde. Se vocês ouvirem uma certa bateção ao fundo do vídeo, é que o pessoal está marretando aqui, né, do lado aqui na quadra. Tem o pessoal trabalhando, não só nós, mas tem o pessoal trabalhando aqui na escola também. Aí de vez em quando, né, pode sair uns barulhinhos assim. Ou pode ser meu Hulk esmaga. No caso, estou esmagando o bucho, né, do professor que fala, vocês falam que é queimar o bacon, aqui tem uma buchada inteira, né? Não é só um bacon, não. E o Hulk hoje veio para esmagar um pouco do bucho, para ver, né, se diminuir um pouquinho. Bom, bora lá. Nós vamos falar hoje sobre substantivo. O que é substantivo? Vocês lembram do esqueminha que eu fiz para vocês há um tempo atrás? Substantivo, risquinho, verbo. Que eu brincava, eu falava, o substantivo é o coração da língua portuguesa e o verbo é o fígado. Por quê? Sem os dois, não tem língua, não tem corpo. Sem substantivo e sem verbo, a língua não existe. Por que substantivo é o coração? Porque substantivo é a palavra que dá nome a todo ser. Qualquer tipo de ser, vegetal, mineral, animal, sobrenatural, é nomeado pelo substantivo. É o substantivo que dá esses nomes. Tudo que você olha à sua volta, em você, que tem um nome, é um substantivo. A cadeira que você senta, o notebook que você olha, a mão que você lava, com álcool gel que você compra, né? Vamos passar o álcool, que né, o negócio está feio. Tudo isso é substantivo. Então, substantivo é a palavra que nomeia os seres. Assim, se as coisas não tivessem nome, como é que a gente ia se comunicar, né? Não tem. Vamos lembrar que a vanguarda europeia futurista, lá em 1901, do Marinetti, ele pregava a economia linguística. Ele falava não aos advérbios, não aos adjetivos, preposições e conjunções, somente substantivos e verbos. Que é, vamos lembrar, como criancinha começa a falar cedinho. Criança fala assim, quer água, ver mamãe, comer comida, cagou fralda. Tudo isso eles falam, verbo e substantivo. Então, substantivo é essa palavra importante, é realmente o coração da nossa língua. Esse substantivo, essa palavra que nomeia os seres, eles se dividem aqui em estrutura e forma, né? A classificação, a significação. O que é estrutura? Estrutura é a palavra, maneira como a gente vê essa palavra escrita. Então, o substantivo ele pode ser simples e composto. Simples é o quê? Nós já estudamos estrutura de palavra. Lembra? Raiz, radical, palavra simples e palavra composta. Palavras derivadas e palavras compostas. Lá em estrutura e formação de palavra, que é o capítulo 4 e o 5. Aqui nós vamos ter exatamente isso. O que é um substantivo simples? É aquele substantivo que só tem uma raiz. Se você tem só uma raiz na palavra, ele é um substantivo simples. Agora vamos lembrar aqui, estamos falando de substantivos, nomes, não de todas as palavras, porque todas as palavras têm raiz. Palavra simples é diferente de substantivo simples. Substantivo simples são os nomes das coisas. É a cadeira, é a mesa, é o vaso, é a caneta, o olho, o óculos, a perna, a calça, o jaleco. Isso é substantivo, ventilador, substantivo simples. Só tem uma raiz. Substantivo composto, que tem duas raízes ou mais.
substantivos, desde que sejam nomes. Com hífen, guarda-roupas, guarda florestal, bem me quer, amor perfeito, tem hífen. Não tem hífen, mas tem duas raízes: girassol, aguardente, planalto, substantivo composto. Ah, professor, mas plano não é uma palavra só? Plano mais alto. Duas palavras, duas raízes, substantivos compostos. Pode ser primitivo e derivado. Primitivo, os dois com uma raiz. Mas primitivo é o quê? Terra. Derivado, terreiro, terraço, extraterreno, enterrar, palavras derivadas. Palavra primitiva, casa. Derivadas, caseiro, casebre, casinha, casarão, palavras derivadas. Palavra primitiva, vento. Derivadas, ventania, ventilador, ventoinha. Isso tudo são substantivos derivados. E ventilado, professor? Ventilado não. Ventilado é adjetivo. Ventilado é derivado, mas é adjetivo derivado. O ambiente é ventilado. É uma qualidade. Que nós estamos falando de substantivos. Vento, ventoinha, ventilador, ventania. Substantivos. Correto? Esses são os estruturais. O que é a significação? É o tipo. O tipo de substantivo que você tem. Né? Aí nós vamos para a significação. Substantivos comuns. Aqueles que nomeiam os seres, que dão nome aos seres de uma mesma espécie, de forma generalizada. Cachorro, cão, não importa a raça, de que país, de que cor, é tudo cachorro. Cachorro, mamífero, quadrúpede, quilate, né? Cadeira. Não importa o tipo de cadeira, se é de madeira, se é de plástico, se é de vidro, se é de ferro, se é quadrada, se é redonda, se é aquela cadeira com uma roda, com rodinha, não importa, é cadeira, substantivo comum. Homem, não importa se é preto, branco, amarelo, japonês, brasileiro, africano, homem. Eu estou designando um ser de uma espécie de maneira geral. Né? E aí vamos pegar até as generalizações mais ainda. Quando fala homem se referindo como ser humano, mais generalizado ainda. Substantivo comum, né? Aí no caso. O que é um substantivo próprio? É aquele que tem um nome único, específico. Você dá um nome para o seu cachorro. Vamos pegar um nome bem comum, Rex. É próprio. Não importa quantos Rexes tem no mundo, você deu o nome para o seu cachorro de Rex. Vamos pegar Cuiabana antigamente, todo cachorro chamava Tchulim. Tudo era Tchulim, né? Sai Tchulim, né Tchulim? Tchulim, Tchulim, Tchulim. Tinha uns 200 mil Tchulim aqui em Cuiabá. Exagero, 200 mil não, né? Mas tinha muito. Toda casa que você ia, tinha um Tchulim. Era nome de cachorro. Aqui da cidade, comum. Então não importa se o meu chulim tem o mesmo nome do chulim do vizinho. Meu chulim é meu chulim. Chulim, substantivo próprio, escrito com letra maiúscula. Não pode esquecer disso. Às vezes dá problema. Por quê? Letra minúscula e maiúscula às vezes causam diferença de significados. Se você escreve estado com letra minúscula e estado com letra maiúscula, você está falando de coisas diferentes. São coisas diferentes. Então a letra maiúscula não é só um enfeite para você colocar no início das frases. Letras maiúsculas designam substantivos próprios. Vamos lembrar que na poesia simbolista, os sentimentos eram colocados com letra maiúscula no meio dos versos. Porque os sentimentos ganhavam o status de entidade, de pessoa. E a maneira do poeta mostrar para o leitor que aquele sentimento se tratava de um ser único, era colocado em letra maiúscula. Amor, vaidade, egoísmo, enfim. Né? Teatro de Gil Vicente já usava isso. Vocês lembram? Substantivo concreto. Aquilo que tem uma vida. Não vamos colocar nem vida.
Aquilo que tem, o ser que tem uma existência própria, independente, seja ele real, existe mesmo de verdade, como Jesus Cristo, ou seja ele imaginário, como Branca de Neve. Não importa, ele tem uma existência independente. Se você pegar todos os personagens de contos de fadas, os personagens de história em quadrinhos, das histórias de heróis, nenhum deles existe de verdade, concretamente, né? Verdade palpável, que você pega, toca. Mas eles existem aqui. Eles têm uma existência própria. Quando você fala Batman, todo mundo faz uma figura mental. Isso é existência independente. Ele não existe, né, na vida real, mas ele existe na nossa imaginação, como um unicórnio. Todo ser imaginário é um substantivo concreto, assim como homem, mulher, cachorro, gato, cadeira. Porque tem um problema de conceito. Às vezes tem livros que trazem assim: substantivo concreto é tudo que eu posso ver e tocar. Nem tudo você vê e é concreto. Ar, você vê ar? Você não vê ar. Você respira, você sente, mas o ar é concreto. Ele existe, independente de você querer ou não que ele exista, ele existe como elemento químico, né? Ou seja, você tem esse ar como substantivo concreto. Só que você não, eu vejo sim, professor. Às vezes eu vejo, não. Se você vê, ou é poeira, né? Que aí o ar está poluído e você enxerga poeira, ou é fumaça. É uma dessas coisas que você vê. Se o ar está limpo, você não o vê. E ele é concreto. Deus é concreto. Deus não é abstrato. Ninguém sabe a figura exata, mas o Deus é um ser que tem uma existência independente. O que é um substantivo abstrato? Agora vamos falar. Abstratos são sentimentos, emoções, qualidades, virtudes, defeitos. São seres emocionais, sentimentais, que não podem existir sozinhos. A honestidade, substantivo abstrato. Por quê? A honestidade só existe se alguém praticá-la, senão ela não vai existir. Ética, algo que está faltando muito, né? No nosso dia a dia hoje, ética, respeito. Se ninguém praticar a ética e o respeito, ela não vai existir. Se ninguém amar, não vai existir o amor. Se ninguém odiasse, não ia existir o ódio. Se ninguém tivesse inveja, invejasse, não ia existir a inveja. Isso é substantivo abstrato. Ele não existe sozinho. Ele precisa de um outro ser, ele depende de um outro ser para existir. E os coletivos? Coletivos é conhecimento constante. Não adianta você ficar decorando lista. Você vai decorar hoje, amanhã você vai esquecer. As listas nunca são completas, porque a gente não sabe de tudo que existe no mundo. E tem aqueles bem conhecidos, né? Colmeia, álbum, fauna, flora. Daí a gente sabe bem, né? Enxame, rebanho. Agora tem uns que você vai aprendendo com o tempo. Uma cáfila que é de camelos, né? Se Deus ouviu uma repórter falando: pela primeira vez na minha vida eu vou usar o substantivo cáfila, porque ela estava fazendo uma reportagem na Jordânia e tinha lá um monte de dromedários, né, que eles têm uma corcova só, e ela falou isso. É a primeira vez na vida dela que ela ia usar o substantivo cáfila de forma tão própria, que ela estava com uma na frente dela, né? Você sabe a diferença de uma esquadra, de uma esquadrilha e de uma quadrilha? Esquadra de navios de guerra, esquadrilha de aviões, né, de combate, e quadrilha de bandidos, de ladrões, de vagabundos, que também pode ser corja ou pode ser bando. Frota, que pode ser de navios, de barcos, de carros ou de aviões comerciais. Tudo isso você vai aprendendo nos contextos, no dia a dia e agregando. Coletivo é aquele que designa uma coleção, né? Um grupo de algo ali que você coloca. Aí nós vamos ter essa classificação. Aqui do ladinho
né? Bom, vocês podem dar no pausa e copiando. Aqui do ladinho, o que nós temos? Eu enumerei para vocês aqui os casos diferentes. Vocês sabem que o plural é em S, em es ou em is. São os nossos plurais, dependendo da palavra do substantivo. Plural S, plural es ou is. Mas aqui eu coloquei alguns casos específicos de alguns substantivos. Olha, quando o substantivo termina em M, nuvem, nuvens, pólen, pólens, você muda por NS. Quando ele termina em E, S ou Z, você vai mudar para es. Alguns até estranhos, como éter, catéter, né? Éteres, catéteres. Que esquisito, né? Mas é assim que você coloca, né? Essa diretriz, diretrizes, daí já mais comum, né? Então você coloca em isso. Quando seu plural termina em L geral, L é ao, el, il, ou, anzol, canal, né? Funil, você vai fazer em is, anzol, anzóis, anel, anéis, canal, canais, funil, funis e sucessivamente. Quando ele termina em il, aí tem dois, tá? Quando ele termina em il, fóssil, projétil, fósseis, projéteis. Você pode ter o plural em eis ou em s, colocado lá, né? Barril, barris. Aí é diferente desse aqui, não é barris, né? Barris. Tira o L e põe o S. Quando termina em x é invariável. Fênix, ônix. Você não vai fazer, né? Ônix, fênix, não dá nem para falar, né? Igual bíceps, também não dá. Você vai fazer o quê? Você vai pôr o plural no artigo. Os fênix, ou as, né? Os ônix, os bíceps. E assim como tantos outros, né? A gente tênis, que é normal S. Você não vai pôr tênises, né? Os tênis colocados. E os diminutivos. Quando você vai fazer diminutivo, é zinhozinha, tá no plural já. Flores, flor, diminutivo de flor, florzinha, né? Florzinhas. Você vai colocar o zinhozinha, mais o seu S lá, correto? Alguns casos de significado alterado. O que é isso? No plural é uma coisa, no singular é outra. Eu coloquei alguns exemplos para vocês. Olhem só. Bens. Bens é diferente de bem. A não ser que você tenha uma frase muito bem contextualizada. Bem e bens são coisas diferentes. Copas. Copa pode ser várias coisas, né? Mas copas, no plural, é naipe de baralho. Assim como ouros. Virou naipe de baralho. Costas, né? Não são costa. Ah, mas que é as costas? A gente fala, né? Ah, minhas costas. Mas o certo é costas. Porque você tem aí, né, o corpo, uma parte do corpo que tem esse nome. Costa é outra coisa. Se você fala costa, é costa litorânea, beira de praia. Isso é costa. Colocado aí, correto? Então, atentar para esses casos em que se altera o significado. Nos substantivos compostos, com hífen e o sem, você tem a mesma regra simples. Girassol, girassóis, aguardente, aguardente, guarda-roupa, guarda-roupas, né? Esse, isso. Porém, tem alguns aqui que eu coloquei para vocês lembrarem. Ó, se tem preposição no meio, ó, pães de ló, pés de moleque, mulas sem cabeça. O que vocês viram aqui? Só vai o primeiro. Se você tem uma palavra com substantivo composto, com hífen e preposição no meio, de ou sem, você vai passar para o plural somente a primeira palavra, como está aqui. Correto? Bom, quando nós temos substantivos, obviamente nós temos artigos. Não tem como não falar deles. São só 4, ou há, um e uma, e seus respectivos plurais. Os, as, uns e umas. O que o artigo faz? O que ele é? Um artigo tem duas funções primordiais. Uma, designar essa palavra, que gênero a palavra pertence, masculino ou feminino, né? Tanto que a desinência de gênero, vamos lembrar? Desinência de gênero, gato, gata, macaco, macaca, menino, menina. A desinência de gênero lá na estrutura é o e a.
Lá ela recebe o nome de desinência de gênero, porque uma das funções desses artigos é exatamente mostrar o gênero a que a palavra pertence. E a outra é transformar, e essa é a mais importante, transformar qualquer palavra em substantivo. Qualquer palavra que antes dela você coloque um artigo, ou a, um e uma, qualquer uma, ela automaticamente se torna um substantivo. Isso se chama derivação imprópria, para as palavras que não são. Porquê? O senão virou substantivo. O ser, que é verbo, virou substantivo, né? Um sim, um não, virou substantivo. Então, essa função é dele. Colocou artigo antes, virou substantivo. Esses artigos, eles podem se associar a essas preposições: a, de, em e por. De, do, da, dum e duma. Em, a mais oca que fica no, na, num e numa. Por, pelo, pela, e aí pelum não tem, né? Já pensaram que ia falar pelum, peluma, né? Daí não existe não. Pelo e pela. Você associou com o por. Essas são associações. É daqui que nasce o evento da crase. A mais A com acento, o risquinho para trás, né? O acento grave, que dá a ideia de crase. A mais A. Fui à festa, fui para a festa, preposição mais um artigo, dá o evento de crase. Isso se chama associação, né, com preposições, certo? Quais são os efeitos que um artigo causa dentro de uma palavra? Notoriedade, ênfase, afeição, o afetivo, totalidade, aproximação ou intimidade. Você quer enfatizar algo, você usa um artigo. Ah, mas aquele ali é o cara. Ah, mas essa aí é a médica. Você está enfatizando. Intimidade. Ah, a Maria Eduarda conhece demais. Nossa, minha aluna desde o ano passado. Eu estou provocando o quê? Intimidade. Não é qualquer Maria Eduarda. Eu estou falando de uma Maria Eduarda específica, que é minha aluna e que eu conheço. A proximidade. Toda vez que você usa, ele faz isso. E aí vem os próprios sentidos dos artigos. O e a artigos definidos especificam, particularizam. Um e uma artigos indefinidos generalizam, né? Fazem com que a ideia se torne mais ampla. Um menino, o menino. Um é um menino qualquer. O é um menino específico. Certo? Tchau, tchau, crianças. Terminamos nossa aula de substantivo. Não esqueçam tarefinhas, ó. Depois eu vou mandar uma planilha para vocês no grupo de Whats com todas as aulas dadas, conteúdos, páginas, tarefinhas e afins. Não se esqueçam, vocês, aquelas atividades discursivas ainda do livro 1 devem ser feitas por escrito, com resposta. Correto? São 3 atividades, uma de gramática, uma de interpretação 1 e uma de interpretação 2, que elas devem ser feitas todas no caderno, questões objetivas no próprio livro de vocês, certo? Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.